Olá, meus irmãos, estamos de volta, parte 2 do vídeo de Teologia Pastoral, e nós vamos dar seguimento ao assunto que nós já estamos trabalhando, que é a Teologia Pastoral. 11º tópico, nós temos o ideal do ministro. 12º, a organização da igreja. 13º, os membros da igreja. 14º, o governo da igreja. 15º, nós temos o departamento ou os departamentos da igreja. 16º, a administração da igreja. E aí nós vamos entrar no 17º tópico. Lembrando que aquilo que eu só cito, eu não aprofundo o assunto, porque são assuntos que não vai cair no teste. Então, leia na sua casa, medite em caso de dúvida, só perguntar no nosso contato. 17º tópico: 3 fundamentos de uma igreja forte. Para que haja ministério do pastor, como já vimos, tem que ter a igreja, que é o rebanho. Mas o que é necessário para que esse pastor tenha uma igreja forte? Há 3 fundamentos. Quais são eles? Primeiro, propagação. Segundo, governo próprio. E terceiro, sustento próprio. Então, se cair no teste, quais são os 3 fundamentos de uma igreja forte? Propagação, governo próprio e sustento próprio. A propagação é a capacidade e a iniciativa de pregar ou de propagar a obra. Então, o primeiro fundamento da igreja, a igreja ela tem que pregar, ela tem que proferir, ela tem que verbalizar a pregação da palavra. Isso vai fazer com que a obra cresça e prospere. Segundo, uma igreja forte, ela tem que ter o fundamento do governo próprio. Ou seja, cada igreja ela deve ter o seu próprio administrador. Isso corresponde ao pastor, dirigente, presidente. Ela deve ter uma liderança coesa, de modo que faça a mesma para se desenvolver. Então, essa igreja ela tem um governo próprio. Esse governo próprio independe de pessoas que atuam no campo secular. O responsável pela congregação local ou por essa igreja é o pastor, é o dirigente ou o presidente. Não é o empresário, não é o político, não é o médico, não é o advogado. Ok? Não é nada disso. Ou nada dessas pessoas, ou nada desses elementos humanos. Ou desses seres humanos. Mas quem é responsável pelo governo próprio da igreja é o pastor, dirigente ou presidente. E aí nós temos o terceiro fundamento da igreja, que é o sustento próprio, ou seja, capacidade financeira para manter a obra e ampliá-la. A igreja tem o seu próprio sustento. Isso está relacionado aos dízimos e às ofertas. Ok? A igreja não depende da política, não depende da educação, a igreja não depende do presidente, do deputado, do vereador, do senador, do prefeito. Não depende. A igreja ela tem o seu próprio sustento próprio. Então a capacidade financeira ela gira em torno dos seus fiéis ou dos seus membros. Nós temos o 18º tópico, a base da comunhão da igreja local, a importância de congregar. Por que temos que congregar? Primeiro, porque isso vai fortalecer a nossa fé, vai nos renovar para nos mantermos firmes na presença de Deus. Segundo, nós temos que congregar porque nós teremos amizades sólidas com aqueles que têm a mesma fé. E detalhe, você já está convivendo com a pessoa que você vai conviver amanhã para o resto da sua vida. Então, o hábito de congregar, ela age nesse sentido, esse hábito de nos auxiliar ou de contribuir para que a gente se acostume no convívio com essa pessoa que estará convivendo conosco no futuro para todo sempre na eternidade com Deus. E nós temos que congregar também por uma questão de desenvolver a congregação, de fazê-la prosperar e crescer em termos de fiéis, né? Então nós temos uma noção, quando a gente aglomera esses fiéis, nós temos uma noção se a igreja está crescendo ou não. 19º tópico, nós temos os membros. Quando uma pessoa aceita a Jesus, essa pessoa ela passa a ser salvo em Cristo, né? Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então o primeiro passo para a salvação é
crê em Jesus, quem aceita a Ele como Salvador de sua vida, é uma pessoa salva. Mas para se tornar membro de uma congregação, é necessário que tenha o batismo nas águas. O batismo nas águas vai confirmar que você é salvo e vai lhe habilitar a fazer parte da igreja, não como visitante salvo, mas como um membro salvo, ok? Então toda igreja tem os seus membros, que são aqueles que passaram pelo batismo nas águas. Então esses membros, às vezes são membros que fundam a igreja junto ao líder, ou são membros que foram ganhos através de uma pregação, ou de um membro que até pregou para ele, se converteu, foi batizado nas águas e se tornou membro também. Então membro é aquele que faz parte do corpo de Cristo. Não é um visitante, não é simplesmente um convertido, mas é uma pessoa que faz parte da igreja, é o membro. E aí eu quero destacar o último parágrafo da página 18, ainda nesse tópico de membros, que é o 19º tópico, que diz assim: o pastor é o líder espiritual da igreja e é responsável pelo bem-estar desta. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Então, o pastor, ele é o responsável pelo rebanho. E a responsabilidade dele é no campo físico e espiritual. Mas eu quero destacar aqui que ele é um líder espiritual. Se ele é um líder espiritual, ele tem que zelar pelo bem-estar da igreja. Ele tem que manter um ambiente espiritual repleto de sucesso, repleto de aperfeiçoamento. Então, se você faz parte de uma liderança e você está sendo edificado por essa liderança, então essa liderança é uma liderança espiritual de sucesso. Então, o verdadeiro pastor é o líder espiritual e responsável pelo bem-estar da igreja. Ele melhora ainda mais a vida espiritual do rebanho. E aí nós temos o 20º tópico, que a gente vai encerrar aqui: a disciplina dos membros. Opa! Pode acontecer do membro ser disciplinado, professor? Pode. O membro, pelo fato dele ter se tornado membro, ele não deixa de ser carne, ser humano. Então todos nós estamos sujeitos a errar ou a falhar. E existem aqueles membros que eles se deslizam na fé. Ele se desliza, ele acaba caindo, ele cede às tentações do diabo, tentações do inimigo, e ao cair nessa tentação, ele corre o risco de ser disciplinado. A disciplina é algo bíblico. Está em Mateus capítulo 18, versículo 15, Gálatas capítulo 6, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12. E existem situações e situações. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas não existem mais disciplinas como outrora. Outrora, o pastor, ele dizia: fulano está em disciplina, tantos meses de disciplina. Ele anunciava diante de toda a igreja, para que toda a igreja tivesse conhecimento de que a pessoa estava disciplinada. Só não revelava o pecado da pessoa, né? Disciplinava a pessoa e dizia: tantos meses a pessoa está em disciplina, tantos meses a pessoa ela está sendo disciplinada. Só não dizia o motivo, só dizia, aí a pessoa já entendia que se ela estava sendo disciplinada é porque ela não fez algo certo, ela desobedeceu a palavra do Senhor. Então, nós aprendemos aqui que a disciplina é algo que está na palavra. E existem situações e situações que envolvem a questão da disciplina. Existe aquela disciplina que ela é dada em casos de uma pessoa confessar diante do pastor que fez algo, né, que desagradou a Deus, e aí o pastor vai lá e aplica uma disciplina. Ó, como você pecou e não escandalizou a obra, foi um pecado escondido, eu vou lhe disciplinar aqui. Vai ficar tantos cultos sem oportunidade. Um exemplo de disciplina. E existe aquela disciplina que é considerável, aliás, que é considerada em estado grave,
Que disciplina é essa? É aquela disciplina em que a pessoa, por exemplo, adultera e toda a igreja fica sabendo. Aí nesse caso a pessoa confessa o pecado e aí o pastor vai disciplinar. Então, como você escandalizou a igreja, vai pegar 6, vai pegar um ano de disciplina, o tempo que o pastor achar que a pessoa deve ser disciplinada. E aí, qual é o propósito da disciplina? O propósito da disciplina é ver se a pessoa realmente está arrependida, dar um tempo de punição para ela não ter oportunidade, e aí fica observando a pessoa. Aí o pastor determina, você está em disciplina, mas isso não quer dizer que você tem que deixar de congregar, tem que continuar congregando, vindo todo culto, vindo para a escola dominical, participando das atividades da igreja. Você só não vai receber oportunidade, mas enquanto você estiver vindo, nós vamos estar lhe observando, e se você cumprir direitinho a disciplina, você vai ser reativado na igreja, e aí você vai poder ter as oportunidades que você tinha antes. Mas o que eu quero destacar aqui é o que está na página 20. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo parágrafo. Em faltas de menores consequências, se o acusado mostrar espírito humilde e arrependido, deve ser perdoado e aconselhado. Existe aquele que não se arrepende. Ele errou e confessa que errou e não está nem aí. Mas tem aquele que mostra arrependimento, tem aquele que chora, que se arrepende, tem um espírito humilde. E nesse caso, o pastor pode perdoá-lo, aconselhá-lo, e se achar que não deve disciplinar, não disciplina, dá uma oportunidade para ele. E se ele voltar a fazer a mesma coisa, disciplina. Mas existem situações que não há nem necessidade de disciplinar, quando a pessoa é assim, quando ela tem um espírito humilde e quando ela se mostra verdadeiramente arrependida e nunca mais comete este pecado. Então, essa foi a parte 2 da apostila de Teologia Pastoral. Nós encerramos aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre teologia pastoral, sobre este ofício que é de suma importância. Não dá para falar sobre todos os assuntos, até porque o objetivo aqui é apenas ensinar aquilo que vai cair no teste para lhe auxiliar melhor. E eu quero pedir a você que se esforce em estudar a apostila, e qualquer dúvida que você tiver pode nos procurar e nós vamos tirar ou sanar todas as suas dúvidas em nome de Jesus. Obrigado pela atenção, fique com Deus e uma boa prova, se Deus quiser, e você também.